Shalom, ainda hoje é o dia 26 de julho de 2025. Você gira o primeiro voo aí de Jeremias, ou de Caleb, ou de Daniel. E eu resolvi fazer uma outra gravação, então vou postar duas gravações no mesmo dia, porque na primeira que eu fiz lá fora, em relação à bênção que nós estamos fazendo ao Brasil, sobre o Brasil, nestes dias, eu mencionei que o provérbio 26, que fala por cerca de 9 vezes da pessoa do insensato, nesse mesmo capítulo fala-se de outra categoria. E eu quis vir para fazer esta outra categoria. Quando eu ri, apontar, é porque os meus o quê? Eles roubam a minha cena. Então, nós estaremos lendo Provérbios 26, de 13 a 16, cuja categoria agora é do preguiçoso. O Senhor diz assim: diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Ou seja, eu não vou lá fora trabalhar. 14. Como a porta se revolve nos seus gonzos para lá e para cá, assim é o preguiçoso no seu leito, daqui a pouco eu levanto. 15. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca. 16. Mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. É muito interessante. Então, nós estamos vendo, né, a filosofia do preguiçoso. Primeira é que ele diz: olha, vocês querem que eu vá trabalhar, mas tem o leão lá fora, o leão do sol quente, o leão das filas, o leão do transporte coletivo, ou se ele dirige, o leão do engarrafamento, e eu vou ter que está sob o estresse de um engarrafamento terrível. Bem, o leão está lá fora. E aí o preguiçoso diz: não vou enfrentar leão nenhum, eu não vou trabalhar. Já o versículo 14 diz uma experiência que todos nós temos, que é quando nós estamos na cama, e ainda mais se for um dia de chuva, a gente quer ficar lá gostosamente, preguiçosamente. Aí a Bíblia diz: pois é, assim como a porta, né, para lá e para cá, assim é o preguiçoso lá na cama. E o 15, o preguiçoso mete a mão no prato, pega no prato, mas ele nem quer ter o trabalho de levar a comida à boca. Seria até uma criancinha que diz: mamãe, gagal aqui na boca, gagal na boca. Obviamente, aqui é uma metáfora, onde o Senhor está dizendo, ele até chega a fazer alguma coisa em relação a movimentar-se para trazer o alimento para si, para trazer é, algo de necessário para a vida dele, mas ele não complementa aquilo. Ele faz pela metade, de maneira que o serviço dele não será totalizado. E o 16 diz que ele é muito sábio aos próprios olhos dele, mais do que 7 homens. Há 7 homens que sabem responder bem. Aquela sabedoria dos 7 anos, 7 homens, sabedoria dos 7 homens é inferior à sabedoria dele, o preguiçoso. É muito interessante esta figura. E aí, como preguiça nos remete a trabalho, então eu quero começar a falar de trabalho, das ideias do nosso Senhor sobre trabalho. Olha a minha pesquinha de hoje, que tem vários versículos também. Então eu vou primeiro a Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Quando o Senhor fez aquele jardim pomar extraordinário
e colocou o homem, Gênesis 2:15. Diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, Adão, e o colocou no jardim do Éden. Lembrando, já falamos aqui, que a palavra Éden no hebraico significa prazer. Então Deus colocou o homem num local prazeroso, porque é desejo de Deus que neste local, esta casa que Ele nos deu, que é o planeta Terra, nós possamos sim sentir prazer. E neste jardim do prazer, Deus colocou o homem para. A expressão para fala de objetivo. Para que Deus colocou o homem no jardim do Éden, foi para duas coisas. Primeira, para o cultivar. Segunda, para o guardar. Ora, aqui nós temos já dois trabalhos. Vamos pensar em termos de profissão. E eu pensei em algumas profissões, deixa eu pescar aqui. E essas profissões, eu vou até ler 19 e 20 antes de falar das profissões, porque diz assim: nós já sabemos que o Senhor colocou o homem no jardim do Éden com dois objetivos. Adão, você vai lavrar a terra e você vai guardar este jardim. No 19 diz assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. Como é que Adão batizaria cada animal? E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Pronto. A outra frase eu não quero ler porque já sai do assunto. Vai entrar Eva, eu não quero ela aqui ainda agora. Então vamos ver. Eu pensei em profissões, já que ele está num jardim pomar, eu pensei no botânico, eu pensei num zoólogo, e você pode pensar um outro. Eu vou pensar também no ornitólogo, porque eu vou me referir daqui a pouco aos meus passarinhos, meus auxiliares de vídeo. E aí, quando o Senhor Deus diz: você, Adão, vai colocar o nome dos animais. O que é isso? Que função é essa que a ciência batizou? Taxonomista. Taxonomar é não apenas nominar, mas fazer classificações. E aí eu fui para a minha pesca do Google para me recordar esses assuntos que nós damos lá atrás, né? Então, eu peguei pássaros porque é o meu ajudador aqui. Então, os pássaros, eles estão classificados, e foi assim que Adão classificou. O reino do pássaro é Animalia. O filo, Chordata, a classe, Aves, e a ordem, Passeriformes. Então, nós estamos dentro da classe de pássaros, que são os meus auxiliares, daqui a pouco eles chegam. E lembrando também que Jesus Cristo disse: olhai para as aves dos céus. Então, as aves têm tudo a ver, desde lá o Éden, com a nossa vida, porque o nosso psiquismo precisa demais de passarinhar para nós nos tranquilizarmos. E isso é assunto para outro dia. Mas então, estamos falando ainda da função de trabalhar. Quando Deus coloca o homem no Éden, quando ele dá essas duas funções, guardar, aí eu pensei nestas categorias de botânico, de zoólogo, de taxonomista, e também pensei agora para a função de guardar, de proteger. Pensei num soldado, num guarda, que protege casas e ruas. Pensei especificamente no guarda, né? Existem os guardas florestais, existem engenheiros florestais, que trabalham também guardando, protegendo a utilização das matas para não se cortar árvore e tal. E pensei num ministro da defesa. Então, Adão ali no Éden era um ministro da defesa diante dos ataques que viriam, que seria de Satanás. Bem, e aí eu quero lembrar que Jesus Cristo disse, é um versículo bem pequenininho, todos nós sabemos. Ele está em João 5,17. Jesus diz assim: o meu Pai, o Deus Pai, trabalha a
até agora. E eu, Deus Filho, Jesus, trabalho também. Quer dizer que trabalho tanto é algo de quando Deus fez o homem lá no Éden, quanto Deus trabalhou fazendo, e Jesus Cristo, Deus Filho, que vem cerca de 4.000 anos depois do Éden, também trabalha. E por que que Deus, que coloca o homem num jardim do prazer, dá trabalho para ele? Dá trabalho para ele exercer. Queridos, infelizmente, muitas pessoas distorceram para nós a palavra trabalho, porque existem trabalhos que, de fato, eles são muito desgastantes. Há trabalhos que, de fato, eles, por exemplo, não... Aliás, não é o trabalho, é quem é alguém que toma o trabalho, um trabalho digno, e faz com que aquele trabalho digno não dê dignidade à pessoa, por exemplo, num salário digno. Então, muitas pessoas pensam, trabalho. Há alguns crentes até, que não estudando direito a Bíblia, eles dizem que trabalho é fruto do pecado, e não é. Nesse momento aí, quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, ele já diz, você foi colocado para trabalhar e para guardar, enquanto você vive aqui no jardim do prazer. Então, o trabalho tem a ver com prazer, é claro. Eu, por exemplo, tenho 2 trabalhos que me dão muito prazer. Um, escutar pessoas com os seus conflitos. Algumas pessoas me dizem assim, Ivone, como é que você aguenta uma tarde toda ouvindo dramas, problemas? Eu digo, essa é a minha profissão que eu gosto. Eu escolhi, eu gosto de fazer isso. E isso cansa? Claro. Tem hora que cansa, escuta. Tem hora que cansa ficar sentado. É lógico que cansa. Mas esse cansaço não desqualifica o prazer que eu sinto em trabalhar na escuta para ouvir não apenas fisicamente, mas ouvir, como diz Lacan, o semi-dizer do paciente. O que é que ele está dizendo de fato por entre o português, por entre as histórias do cotidiano que ele está me dizendo. Eu amo fazer isso. A outra coisa que eu amo é exercer o meu ministério. Deus, Jesus, Deus Filho, me entregou como ministra, é o meu 5º ministério de Efésios 4:11. Deus me entregou à igreja como mestre do corpo de Cristo, pois eu amo estar estudando a palavra, orando para Deus me dar revelações, orando para o Senhor me ajudar a trazer aqui uma forma mais clara, que elucide mais a palavra de Deus para pessoas que às vezes não têm muita clareza para ler a Bíblia. Eu amo fazer isso. Cansa? Cansa! Cansa! Às vezes cansa. Hoje mesmo eu estava dizendo, eu vou gravar uns 4 vídeos. Eu hoje poderia fazer uma outra coisa, mas eu quero deixar gravadas estas mensagens antecipadamente, porque eu estou com uma amiga que é da Ásia, e ela está aqui, ela é filha de uma missionária que trabalha na Ásia, e é proibido não. É melhor, eles evitam dizer o país, porque lá há muita perseguição para os evangélicos. Mas essa garota, que é asiática, ontem me deu um banho de ajudas na internet. Nós fomos lanchar, levei o computador, ela me deu aulas e aulas. E eu quero, que amanhã eu vou encontrar com eles, levar já um conjunto pronto para que ela me dê mais dicas para postagem. Agora, cansou e está cansando, e ainda tenho alguns para preparar ainda hoje. Cansa, eu vou ter que trocar de roupa, claro, para não aparecer todo dia com a mesma roupa, que dá a impressão que é o mesmo dia. Claro que cansa, cansa porque eu tive que escrever, cansa, eu quero dizer para você com sensatez, cansa. Mas esse cansaço não retira o prazer que eu tenho, tanto de ser psicóloga, psicanalista, na escuta de problemas, quanto de estar estudando para ministrar. E é com esse prazer, que é a chamada realização profissional, que você que está me escutando também sente. Você sente prazer. Sim, eu conheço pessoas que amam ir para a cozinha. Minha mãe ama cozinhar, mas eu detesto cozinhar. Então, para cozinhar, eu faço isso. Para ministrar a palavra, eu faço isso. É prazeroso para mim. Então, o ruim
mesmo em relação ao trabalho, é que, infelizmente, há muitas pessoas que estão trabalhando fora da sua área de prazer. E aí isso daria uma outra reflexão, que eu não vou entrar agora, senão eu me divago e vou demorar demais. Mas o propósito de Deus é que você vá trabalhar no jardim do prazer, que é o planeta Terra, naquilo para o qual Deus lhe encaminhou neste planeta. E algum dia eu vou fazer um vídeo falando especificamente sobre isso, talvez no dia 22, novamente, né, nós chegaremos em 22, eu traga este assunto. Voltando, Deus colocou o ser humano no jardim do prazer, Éden, para trabalhar prazerosamente, para cuidar da botânica, da zoologia prazerosamente e também para ser um ministro da defesa prazerosamente. Acontece que, infelizmente, né, seu Adão não guardou, ele trabalhou bem, mas ele não guardou, ele trabalhou bem, mas ele não foi um bom ministro da defesa, e Satanás ludibriou a sua esposa e Adão peca. A partir, então, do pecado, o que vai acontecer? Eu vou ler agora Gênesis capítulo 3, o versículo 19. Agora começa esta saga pós-pecado que é terrível. Então, constatado que Adão pecou, o Senhor chega a Adão e diz: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa, viu, Adão e Adões? Em fadiga, olha, gente, não tinha fadiga lá no início, não tinha. Em fadiga obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Para aqueles crentes que se equivocam dizendo que o trabalho é fruto do pecado, o trabalho é para gerar prazer de realização das capacidades intelectuais que Deus colocou na sua criatura. Agora, a fadiga é pós-pecado, a fadiga é um castigo. No versículo 18 diz assim: essa terra amaldiçoada, Adão, também produzirá cardos, espinhos, abrolhos, e tu comerás a erva do campo. 19. Lá vem bomba, lá vem castigo sobre o trabalho pós-pecado. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Olha, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Quer dizer, aquele trabalho que era prazeroso agora vai ter um inimigo que é a fadiga, a exaustão, o cansaço. Você vai suar para fazer aquilo que antes você não tinha suor nenhum para realizar. E Deus diz assim: isso até que você torne a terra. Não era para ser assim, mas você cavou a sua morte, e começou com a morte espiritual, veio para a morte psicológica, e você vai para o final da morte, que é a sepultura da terra, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Eu vou fazer um parêntese para lembrar de uma piada de crente sobre a Bíblia. Me lembrei agora que é uma perguntinha, eu me lembro, era um livro, eu era líder de jovens, e para os momentos que a gente chamava momentos sociais, então tinha esse livrinho de piadas sobre a Bíblia, que piadas, obviamente, sem desvalorizar, sem trazer nenhuma irresponsabilidade espiritual. Então a pergunta era assim: qual era a manteiga do pão de Adão? E a resposta é: no suor do teu rosto comerás o teu pão. Então Adão pegava o pão e botava suor. Eu não sei se vocês estão achando engraçado, mas eu achava até hoje. Hoje eu acho. Voltando ao trabalho, de fato. Então agora nós vamos para quais foram os resultados do pecado sobre o trabalho.
Nós já vimos que no corpo físico foi exaustão, suor, cansaço. E agora, no psiquismo do homem, quais foram os resultados do pecado sobre o psiquismo do ser humano em relação ao trabalho? Duas coisas, uma preguiça e a outra roubo. Então, eu não quero trabalhar, não, eu não quero, não, isso é preguiça. Eu quero obter uma coisa, mas eu não quero trabalhar, não, eu quero roubar, e aí eu obtenho. O preguiçoso até pode se contentar em não ter, ele não quer trabalhar, mas o ladrão, ele nem quer trabalhar e ele quer obter aquilo para realizar o desejo dele. Então, nós estamos falando de dois resultados no psiquismo do ser humano, que antes não tinha, antes do pecado. As pessoas se tornaram, ou qualquer uma pode dar vazão à preguiça, e outras ao roubo. E nós vamos agora para. Nós vamos ler alguns textos. Um está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Esses livrinhos aqui que não são bons de achar. Segundo aos Tessalonicenses, no capítulo 3. Eu vou ler os versículos de 10 a 12. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 10 a 12. O apóstolo Paulo diz assim: quando ainda convosco, quer dizer, quando eu estava com vocês lá atrás, vos ordenamos isto. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pronto. Simples assim. Não quer trabalhar, não? Quer ficar na preguiça? É um direito seu. Porém, não coma. E aí, não coma não exija que pessoas lhe deem o dinheiro para você comprar comida. Não fique tomando a comida do seu irmão que trabalhou e você quer ir lá pegar da geladeira o sanduíche que é do seu irmão que trabalhou. Você é preguiçoso, fique sem sanduíche. E aí o apóstolo continua: pois, se de fato estamos informados de que entre vós, entre os crentes, há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando. Quer dizer, é desordem para Deus, é desordem ser preguiçoso e não trabalhar. Antes, ao invés de trabalhar, elas se intrometem na vida alheia. Vamos mais, para identificar essas pessoas. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, ou seja, a coisa é séria, que, trabalhando tranquilamente, coma o seu próprio pão. Ou seja, em nome de Jesus, o apóstolo está dizendo: olha, com tranquilidade, vá trabalhar e vá comer o seu pão. Mas aí ele estava dizendo: e quem são as pessoas que andam desordenadamente ao invés de estar trabalhando para comer? Quem são essas pessoas? Na verdade, não ficou nem tão claro aqui. Eu pensei que logo no versículo seguinte ele ia falar, mas é que depois ele vai dizer que eu vou ler o 13. Vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem, inclusive o bem de trabalhar. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por essa epístola, notai-o, não vos associeis com ele, para que fique envergonhado esse preguiçoso que anda de casa em casa. Todavia, não considereis por inimigo, mas advertiu como irmão. O irmão preguiçoso que fica de casa em casa. Como é uma pessoa de casa em casa? Então, eu não trabalho, eu sou preguiçosa. E aí eu conheço a casa, vou dizer de Zuraida, a casa de Zuraida. Sei que logo Zuraida tem restaurante. Então, eu imagino que na casa de Zuraida, na geladeira dela, tem muita comida. Então, resolvo visitar Zuraida segunda-feira, no horário que eu sei que Zuraida vai estar em casa para almoçar. Aí eu vou filar, como a gente diz, a comida de Zuraida. Aí, para não ir terça-feira na casa de Zuraida, porque aí vai ficar feio, eu
vou pensar num outro irmão que eu sei que quando chegasse 11 horas ele põe o almoço na mesa, que é o horário que as crianças vão sair para a escola, então o almoço é colocado 11 horas, eu já sei. Aí eu chego lá 11 horas, digo, ô meu irmão, vim aqui, o senhor mandou eu fazer uma oração por você. É esse tipo de crente que o apóstolo Paulo está falando. Esse crente que se intromete nas casas, andando desordenadamente. Aí ele fila, já filou ontem na casa de Zuraida, hoje vai filar na casa desse irmão. E assim, essa pessoa que às vezes se quer passar de ministros ou de profetas e profetisas, dizendo, chegando na hora de uma alimentação, irmão, eu vim, que eu senti do Senhor, que eu devia vir aqui para fazer uma oração por vocês, ou trazer uma palavra do Senhor para vocês. E aí o Senhor diz, perceba essas pessoas com esse comportamento desordenado. É diferente de alguém que você sabe que é um trabalhador e que talvez tenha saído do trabalho no horário, no intervalo de almoço, vá na sua casa dizendo, olha, o Senhor me mobilizou para eu vir aqui orar e essa oração nem vai ser muito longa porque eu tenho que voltar para trabalhar. Olha que diferença, querido. É muito diferente alguém que chega na sua casa no horário da alimentação, por força das circunstâncias, mas que ele veio do trabalho, veio da escola. Claro que dá para nós identificarmos quem é a pessoa que possa chegar na minha casa na hora da alimentação e ela não veio com o objetivo de filar a minha comida. Ela veio com o objetivo de trazer o que Deus mandou e que, como sendo o horário da alimentação, ela vai aproveitar, claro, e vai comer. E há algumas outras pessoas que até para protegerem a imagem desse trabalho em que ela vai na casa de alguém e chegou na hora da alimentação, algumas pessoas que, sendo um pouco mais sensatas, quando elas chegam, fazem a oração, dão o recado de Deus e são convidadas para almoçar, às vezes elas dizem, não, querido, muito obrigada, eu vim mesmo, foi só para essa oração. Bem que essa pessoa podia, com toda a legitimidade, sentar para partilhar da mesa, para um momento de comunhão, mas ela pensa assim, vai que esse irmão pensa que eu vim aqui só para almoçar, então para proteger esse ato de vir ser um mensageiro de Deus neste horário que foi de almoço, porque eu precisava garantir que eu ia pegar a família em casa, para proteger isso, eu nem vou almoçar. Isso é sensatez. Não quer dizer que quem senta e come e aceita o convite é insensato. Não. Eu estou dizendo que há pessoas que preferem proteger mais do que outras. Mas se alguém comeu, não tendo ido aí apenas para filar, se aproveitar desordenadamente da comida do outro, bem, eu digo, nós somos sensatos, sabemos discernir uma coisa da outra. Então o Senhor diz, quem não trabalha não coma, e diz para o cristão que perceber esse desordenado que vive filando comida de casa em casa, o que a Bíblia diz? Você não deve considerar que essa pessoa deve ser alguém com quem eu devo estar costumeiramente e aceitando isso. Ele diz assim, não, você deve advertir esse irmão. Às vezes fica mais fácil, né, a liderança dizer, meu irmão, eu estou sabendo que você segunda-feira comeu ali, terça ali, quarta ali, e o irmão está trabalhando mesmo aonde? A irmã trabalha mesmo aonde? Fica mais fácil para a liderança, é claro. Porém, se você não é líder e você já percebeu que tem um irmão que tem esse tipo de atitude, inclusive na sua casa, chegue à liderança e diga, liderança, eu estou percebendo que fulano só vem na minha casa dizendo que vem orar, mas só vem em horários de alimentação. E aí nós vamos o quê? Nós vamos orientando, irmãos. Tanto para retirar o joio do nosso meio, ou para ajudar esse crente que é trigo, mas que está como um anão que não cresceu, mas que está como um crente carnal que não cresceu em relação a gostar de trabalhar, a gostar de suar dentro daquilo que o Senhor estabeleceu para ele trabalhar.
Então, nós falamos dessa primeira desorganização psíquica pós-pecado, que é preguiça de trabalhar e exploração do outro que é trabalhador. Deixa eu fazer mais uma observaçãozinha, isso para o ambiente familiar. Ô mamãe, ô papai, ô titia, ou quem quer que seja, você sabe quando você pode identificar um filho, um sobrinho que é preguiçoso. Não deixe esse preguiçoso abusar, explorar o irmão que é trabalhador. Às vezes o irmão foi, preparou logo a salada dele, porque ele sabia que quando ele voltasse não daria tempo para ele preparar a salada. Aí o irmão preguiçoso come a salada desse que é trabalhador. Quando esse trabalhador chega procurando a salada dele, ele tem toda a razão, eu digo, de fazer uma boa briga. O que é uma boa briga? Cadê minha salada? Quem comeu minha salada? Isso é uma boa briga? Pleiteando o meu direito. E aí eu quero dizer a você, mamãe, papai, a autoridade que for, por favor, em nome de Jesus, não pleiteie a causa do preguiçoso, querendo repreender o trabalhador. Algo escorregou, foi uma plantinha. Papai e mamãe, não diga assim para esse que pleiteou. Deixe de ser encrenqueiro, está reclamando por uma salada. Não, 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 não. Seja sensato, que a questão que está em jogo não é apenas salada. Há muitas questões envolvidas. A questão envolvida, uma delas é desrespeito. Primeira é preguiça, né, do outro. Segunda, desrespeito. Terceira é roubo. Então não é porque é uma salada. Poderia ser um boi. Fosse o que fosse, houve desrespeito, houve preguiça, houve roubo. Então, papai e mamãe, quando você estiver em casa, um adolescente ou quem quer que seja, pode ser até adulto, que não gostando de trabalhar, se aproveita e invade o resultado do trabalho de outro, que é trabalhador, que é responsável, eu falo com você adulto, não seja você tão insensato quanto preguiçoso. E ao invés de você reclamar com o trabalhador que reivindicou o seu direito de ter a sua comida respeitada, você vai reclamar com o preguiçoso e dizer: você está errado, nunca mais faça isso, vá agora lá e faça uma salada para o seu irmão. E ainda diga para o seu irmão, desculpe, ato falho, e ainda diga para o seu filho trabalhador: querido, você está certíssimo, seu pai concorda com você, você foi precavido, sabendo que não ia dar tempo para quando você chegasse fazer a sua salada. Você levantou mais cedo, você fez a sua salada. Eu estou lhe parabenizando porque você é alguém responsável. E o senhor vai ser responsável pelo seu tempo e vai fazer a sua salada. Queridos, isso precisa haver nas famílias no respeito. Vou fechar parênteses para eu não divagar demais. Então, vamos agora a outra característica, quase como se fosse uma profissão no erro, que agora é um ladrão. E eu me lembrei de profissão porque uma vez eu já morei em Natal e eu fui convidada para fazer uma palestra, era numa rádio, nem foi televisão. E eu fui muito atacada depois, com muitos comentários, porque era para falar de trabalhos, não lembro com muita precisão, mas eu lembro que eu citei o fato de que já se dizia naquele momento que prostituição era uma forma de trabalho e que as prostitutas precisavam ser respeitadas no seu trabalho. E eu penso que esse era o assunto. E eu então disse que não era um trabalho, a não ser que fosse um trabalho da indignidade. E depois a fala contra mim foi porque eu coloquei a prostituição dentro do mesmo grupo de ladrões, e foi exatamente isso. Alguém disse: como que alguém diz que prostituição é tão pecado
quanto o roubo. Era essa a questão. E de fato para Deus é. Mas nós não estamos falando de prostituição. Estamos falando agora de preguiça e agora de roubo. Então eu quero minha salada e eu roubo ao invés de eu ir preparar a minha salada. Eu quero agora o Efésios capítulo 4, versículo 20, quando a palavra do Senhor diz, lembrando que o escritor humano da primeira carta aos Tessalonicenses é o mesmo escritor humano da carta aos Efésios, que diz no capítulo 4, versículo 20, eu vou ler bem pequenininho, que ele diz assim, não é o 20, é o 28. Ele diz, aquele que furtava, não furte mais. Ei, ladrão de salada, não furte mais não, viu? E ele vai dizer, por que que agora não deve furtar? A gente vai olhar agora. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, ao invés de furtar, trabalhe. Porque desde o Éden nós fomos colocados no planeta para trabalhar. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Para quê? Para que tenha com que acudir ao necessitado. Esse é um texto que o Espírito Santo nos traz, ampliando a ideia de eu trabalhar para eu não ter que roubar, e aí com legitimidade, com as minhas próprias mãos, mãos aí no sentido figurado, metafórico, com as minhas próprias mãos. Fiquemos mais com o possessivo minhas. Minhas mãos seriam meus pés, se eu sou um amassador de uvas para fazer vinho. Eu nem sei se usa mais esse processo que Israel já usou bastante. Então, mãos, metaforicamente, seriam usadas no lugar de pés. Ou, se eu sou um psicólogo, psicólogo não trabalha com as mãos. Então, trabalhe com as mãos, Ivone, significa trabalhe com seus ouvidos, ouvindo os seus pacientes, tá? Então, eu vou ler de novo para você compreender que Deus não está dizendo que só quem tem trabalho manual é que deve trabalhar. Mãos aqui é no sentido de qual é o órgão através do qual você vai trabalhar no planeta. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, por exemplo, um dentista ele trabalha muito, o dentista tem que ser muito hábil com as mãos. Um fisioterapeuta que me assiste, provavelmente ele trabalha muito com as mãos também. Agora, qualquer que seja o profissional, inclusive o amassador de uva, ele trabalha muito com a sua inteligência. O amassador de uva tem que saber qual é o lado em que mais uvas já foram amassadas. Então ele precisa se dirigir ao outro lado. Quanto tempo ele precisa amassar a uva? E eu não sei. Então, na verdade, todos os profissionais, quando estão trabalhando, como a minha mãe que gosta de cozinhar, ela sabe, por exemplo, eu ouvindo ela, quando você faz um cozido, então você não vai deixar que a verdura, a abóbora, demore na panela junto da carne para pegar o gosto, demore tanto tempo quanto um inhame, que já é mais durinho. Então, mesmo que seja um trabalhador de trabalho manual, Caleb chegou, esse trabalhador tem que usar muito os seus neurônios, porque há muita sabedoria em tudo que nós fazemos. Se eu colocar todas as verduras na panela e só desligar a panela, só desligar o fogo, quando a carne estiver mole, quando eu chegar lá, não tem mais abóbora, tem a papa de abóbora. Eu estou dizendo que mãos aqui é metafórico, é Deus dizendo com o órgão que você tiver para exercer a função de trabalho, trabalhe. E todos nós já sabemos que quer use as mãos, os braços, os olhos, o que for, também todos utilizaremos a nossa cabeça para trabalhar. Agora, o Senhor traz um elemento que eu acho que nós não gostamos muito.
Porque nós gostamos de trabalhar para ganhar dinheiro. É tão bom ganhar dinheiro, né, irmãos e amigos? É tão bom para quem ganha mensalmente. No fim do mês, você sabe que tem aquele dinheiro. E observação, ainda que seja pouco, você sabe que é pior se não tiver esse. Então, aprenda a agradecer o pouco. Agradeça o pouco. Não é para você viver o resto da vida com pouco. É porque Jesus nos ensinou. Você pega, queria ter me lembrado, você pega 2 pães, 2 pães ou 2 peixes, eu sempre esqueço. Acho que era 2 peixinhos, 2 peixes e 5 pães. Olha que quantidade pequeniníssima para alimentar uma multidão de uns 3.000 pessoas. Jesus pega, diz assim: Pai, graças te dou porque me ouves. Aliás, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Eu só estou orando por causa da multidão que está ouvindo. E aí ele dá para distribuir. E aí é peixe, pão, pão e peixe, peixe, pão, pão e peixe, peixe, pão, pão e peixe. A multidão toda foi alimentada e ainda sobraram cestos de pães e de peixes. O que o Senhor nos ensina aí, queridos? Pegue o seu pequeno salário, jamais diga essa miséria desse salário, jamais. Esse salário é uma bênção de Deus, fruto do seu suor. Jamais diga essa porcaria que não vai dar para nada. Não faça isso. O diabo tá doido que você faça isso. Pegue e diga: Senhor, aqui está meu salário mínimo que eu ganhei com fruto do suor do meu rosto. Eu te agradeço pela força que o Senhor me deu para adquirir este salário. Te agradeço, honro ao Senhor por este salário. Agora lá a tua palavra diz em Deuteronômio, capítulo 4, que o Senhor me dá forças para eu adquirir riquezas. E eu quero, não sei como, com este salário mínimo, adquirir riquezas. Então o Senhor vai me dar 2 ajudas. Uma é me ajudar a, com sensatez, gastar este salário, de modo que eu dê o dízimo, de modo que eu tenha um mínimo para separar. Eu ia dizer poupança, mas já sei que não é para dizer poupança. É um investimento. E eu creio que o Senhor vai multiplicar, porque o Senhor é um Deus de multiplicação. Pegue o seu salário, por menor que você ache. Eu tenho experiência com meu Deus e estou crescendo nisso. Eu também era muito ruim nisso, de saber multiplicar, sabe? E eu já fiz em algum provérbio aqui dizendo como eu aprendi a gastar, 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 gastar. Mas eu tenho aprendido, queridos, quando a Bíblia diz, falamos em algum provérbio nesses últimos dias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Prossigamos em conhecer ao Senhor. Então a gente conhece o Senhor que quer que a gente trabalhe, que a gente, se for para ter exaustão, que a gente tenha exaustão e que trabalhe. Mas a gente também conhece o Senhor da multiplicação. Ele não é só o Deus que quer que eu trabalhe. Ele quer que eu trabalhe e que com a força do meu trabalho, eu possa ter a minha riqueza. Lembrando, riqueza não é avião, riqueza não é eu ter frota de carros, riqueza é eu ter as minhas necessidades supridas, satisfeitas. Então, vamos lá. Toda vez que você ganhar o seu salário, pegue. Lembre-se de Jesus com os 5 pães e 12 peixes. Ele orou ao mesmo Deus, ao mesmo céu, que eu e você podemos orar. Todo o dinheiro que você ganhar, fruto do seu legítimo trabalho, eleve os céus, agradeça, louve a Deus e espere. Espere a multiplicação, em nome de Jesus. E aí eu estava dizendo que é muito bom ter dinheiro. A Bíblia diz em Eclesiastes, olha o Espírito Santo me lembrando versículos
que eu não sabia que era para lembrar onde é que fica Eclesiastes, Eclesiastes. Eu espero achar Eclesiastes, eu quero achar, porque a palavra do Senhor diz assim, olha, infelizmente nessa Bíblia não está riscado, e aí eu digo, se tivesse riscadinho nela, eu já teria encontrado. Essa é uma das é um dos lucros de nós grifarmos a palavra. Por tudo o dinheiro responde, eu vou dizer até ver se eu acho. Por tudo o dinheiro responde, e se eu não encontrar agora, para eu não ficar repetindo em demasia, eu vou escrever depois. Eu me lembrar, eu acho que eu estou no capítulo errado. Não, eu acho que é um versículo 19. Queridos, eu vou dar uma olhadinha aqui para ver se eu acho, porque na minha cabeça é como se fosse o versículo 19 de algum capítulo. Mas eu vou ficar dizendo para vocês, olha, Deus deseja que nós trabalhemos. Deus deseja que nós possamos ter resultados positivos do nosso trabalho, porque Deus disse que Ele deseja que nós possamos conseguir os bens que nós precisamos, já saí de 19, pelo, pelo exercício do nosso trabalho, da nossa força. Ah, como eu queria tanto. Ah, se o meu doutor Google puder me ajudar aqui, eu vou tentar, viu, queridos? Vou ver se o meu tablet está aqui. Então, essa ajuda, porque eu acho muito importante que nós saibamos esses conceitos de Deus, porque eu estou dizendo para você que, que o nosso Deus deseja que trabalhemos, deseja que nós tenhamos o resultado do nosso trabalho. Por tudo o dinheiro, que maravilha que a ciência se multiplicou. Ô, querida, Eclesiastes 10:19. Eu morro de vergonha por não saber isso, que já era para eu saber. Ora, 10:19. Sabia que era 19, mas é porque o início do versículo não é sobre dinheiro, então eu estava olhando os inícios, foi isso. Pronto, e aí é bom porque nós vamos entrar novamente no preguiçoso, porque Eclesiastes também foi escrito pelo mesmo rei que escreveu Provérbios. Então, em sintonia, ele diz assim: eu estou lendo Eclesiastes 10:18. Pela muita preguiça, desaba o teto. O homem está vendo, está descascando. A mulher diz: conserte, conserte, conserte. Ele, depois, amanhã. O teto desaba e ele não conserta. Pela muita preguiça, desaba o teto. E pela frouxidão das mãos, goteja a casa. É aquela pessoa que não resolve o problema que está na casa. O 19 diz assim: o festim, festa, faz-se para rir. Quem não gosta de rir nas festas? O vinho alegra a vida. E o dinheiro? O dinheiro atende a tudo. Em outras traduções diz, o dinheiro por tudo responde. Eu vou ler novamente. Olha, eu acho maravilhosa essa forma de Deus, Jesus era mestre, de ensinar. Porque ele vai trazendo a ideia, ele vai levando o nosso cérebro para quando ele concluir, nós já temos passos iniciais para que a conclusão fique mais clara. Olha como ele diz. O festim faz para quê? Para rir. Nós gostamos de ir na festa, rirmos. Festa é lugar de alegria. Pois é. Aí a gente entende, é verdade. O riso é próprio para festa. Aí diz assim, o vinho. O vinho alegra a vida. E você, que já me acompanha, já sabe que o vinho que Jesus usava era tiroche,
era o nosso suco de uva. Era o vinho sem teor alcoólico, tá? Então aqui é como se você lesse. E o suco de uva alegra a vida. Tão bom o suco de uva, né? Aí depois que a gente entende, é verdade, vinho alegra, a festa é própria para os risos, o riso é próprio para a festa. Aí ele conclui, e o dinheiro? Ah, o dinheiro responde a tudo. Hum, a Bíblia está dizendo, remédio? Quem responde pelo remédio? O dinheiro. Sapato? Quem responde pelo sapato? Dinheiro. Apartamento? Quem responde pela moradia? O dinheiro. O pneu do carro? Quem responde? O dinheiro. Uma viagem? Quem responde? O dinheiro. Abaixo de Deus, por tudo o dinheiro responde. Ora, Deus seria contraditório se ele que diz em Deuteronômio, eu lhe dou força para que você adquira riqueza, dinheiro, por tudo, eu sei que o dinheiro responde aí embaixo no planeta Terra. E esta terra eu enchi. A Bíblia diz, Deus é o dono do ouro e da prata. Seria incoerente esse Deus que põe a terra cheia de ouro, que diz que me dá força para eu trabalhar e adquirir riqueza, que diz que essas riquezas por tudo responde, que esse Deus não desejasse que eu ganhasse e gostasse de ganhar e usufruísse. Claro que ele quer que eu usufrua. Porém, ele não quer que paremos sendo uma represa de dinheiro. Tudo que eu ganho é só meu, aí eu sou um lago. Tudo que eu ganho é meu. Deus diz, não, eu quero você um rio, que água entra e água sai, água entra e água sai, água entra e água sai. Dinheiro entra, dinheiro sai, você usufrui e também canaliza uma parte para o outro, que é o que o apóstolo Paulo, voltando para Efésios, capítulo 4, um minutinho, que eu fechei, botei em outro lugar. Efésios capítulo 4, o versículo 10, dizendo, se você era ladrão, não roube mais, não vai trabalhar. Para quê? Você vai trabalhar. Para que você tenha com que repartir ao necessitado. Repartir. Deus não está dizendo para você pegar todo o seu salário e dar. Deus é sensato. Deus quer que eu trabalhe para eu adquirir riqueza, para eu ter prazer, prazer de viajar, prazer de comprar um livro, prazer de ir num restaurante, prazer com o meu dinheiro, fruto do meu trabalho. Agora, ele só não quer é que eu restrinja este ganho exclusivamente para mim, para o meu umbigo. Não, ele diz, acuda também, tem necessitado. E observe, acuda, reparta, repartir, repartir, repartir não é dar tudo. Isso é porque eu já fiz quase que eu já fiz isso na minha vida. Agora, este roubo que nós estamos vendo como uma das categorias do pós-pecado na minha alma, no meu psiquismo, que o apóstolo está dizendo, ladrão seja, mas não, trabalhe para você ter também para repartir com o necessitado. Isso está dentro de um texto que eu disse, que texto lindo sobre a redenção. Então, queridos, eu vou ler o texto da redenção, eu vou ler agora, de capítulo 4 de Efésios, do 20 até o 24, para nós entendermos dentro de que contexto maior, lindo, profundo, grandioso, do tipo de Jesus, está inserido este que nós acabamos de falar agora. Então, nós vamos, capítulo 4, versículo 20, o apóstolo Paulo diz assim, você que diz que nasceu de novo, você que diz que é evangélico, você que se chama filho de Deus, você que agora conhece a Jesus, ele diz assim, olha, se você aprendeu a Cristo, você vai provar assim. Se você tendes ouvido a Cristo, eu estou no versículo 21, e nele, eu vou tirar o você, vou para vós, para eu ficar na leitura do texto, para não me atrapalhar vós e você. Então, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, e não achismos, no sentido de que, quanto ao trato passado, quando você era ímpio, quando não servia Jesus, quanto àquele negócio de trás, como, digamos, preguiça e roubo, e prostituição e tal, e mentira e tantas coisas, vos despojeis, tira a roupa,
Vos despojeis do velho homem que gostava de se embriagar, de se prostituir, de ter várias namoradas, de ter vários namorados, de fofocar sobre a vida alheia, de fazer tudo que deprecia tanto a si quanto ao outro. Vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Satanás é o grande enganador. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, de novo nascido, de filhos de Deus, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Por essa coisa grandiosa, que você era ímpio, que você tinha prazer no pecado, mas agora você não tem mais. Agora você tira a roupa da velharia do pecado, do prazer no pecado, e agora você vem para a novidade de vida em Cristo Jesus. Por essa nova vida, então aí ele diz, deixe a mentira, mas não vou falar sobre mentira, deixe a mentira, deixe a ira que destrói o outro, não dê lugar ao diabo. Aí que entra o 28, aquele que furtava, agora que você está em Cristo, não furte mais, antes vai trabalhar. Gente, eu achei espetacular que o Deus do trabalho diz assim, olha, lá atrás eu coloquei vocês no Éden para trabalhar prazerosamente. O pecado veio e roubou isso, o prazer de vocês agora têm que trabalhar com exaustão, mas vocês têm o prazer da profissão de vocês. E agora que você conheceu a Jesus, mesmo tendo exaustão, busque o prazer de trabalhar, porque o trabalho dignifica você. O trabalho lhe dá a oportunidade de você ter satisfação profissional, e o trabalho ainda lhe dá a oportunidade de você, como Deus, ajudar pessoas. Deus é um grande ajudador. Deus veio para nos ajudar. E Ele deseja que nós ajudemos outras pessoas. Queridos, eu sei, enquanto eu falava aqui agora, a lâmpada tá me esquentando, tá me fazendo calor. Quando eu pensei assim, trabalhar prazerosamente na nossa profissão, eu quero dizer para você agora, especificamente, você que está trabalhando naquilo que você não gosta. Você que todos os dias diz, eu estou saindo para aquele lugar que eu não gosto, só que eu tenho que ganhar a minha vida, mas eu não gosto. Eu gostaria de ter feito uma profissão X, mas eu não pude. E eu estou nesse trabalho estressante, faço só porque eu preciso comer. Eu digo para você, em nome de Jesus, creia no seu Deus, que lhe dá forças para você adquirir riquezas e que Ele colocou no planeta, no jardim do prazer. Mas, Ivone, você não disse que foi um castigo a gente suar, a gente ter esse desgaste? Foi, mas ainda assim era um castigo dentro de uma atitude, de uma atividade que eu gostasse, prazerosa. Então eu quero que você ore e diga, Senhor, o Senhor não me fez para estar trabalhando nisso aqui. Eu vou dizer agora sobre um paciente que eu tenho de uma cidade do interior. Eu pensava que esse vídeo ia ficar pequeno, ele está no 58º minuto, mas eu vou continuar para encerrar com esse exemplo. Esse rapaz, ele é bem extrovertido, ele gosta de coisas com muita gente, como, por exemplo, organizar festas ou outras funções que tenha contato com o público. Mas ele, na infância dele, ele disse que ele morava num local onde não tinha muitas novidades e um dia chegou como novidade um curso de informática. E um primo dele foi fazer, ele também foi fazer. E como era novidade, e esse paciente me diz, Ivone, eu gosto de novidade, rotina para mim é desgastante. Então ele fez esse curso e ele enveredou por aí na faculdade. O primo dele, é como um primo e irmão foram criados juntos praticamente, o primo dele fez e gosta de ser, me parece que é programador de computação. E esse primo diz para ele, seu negócio é festa, você devia ter ser dono de eventos, é a sua cara.
E essa pessoa, então, por conta das circunstâncias, hoje é marido, é pai, tem contas a pagar. Então, ele está trabalhando e na empresa dele, ele tem que fazer boletos. E ele me diz, Ivone, detesto fazer aquilo, essa coisa rotineira, detesto. E às vezes a esposa pensa que ele é preguiçoso, e eu estou dizendo à esposa porque é, ela me autorizou para eu falar sobre um ato falho dela que está gerando uma mudança significativa no casamento dela e que vai ser para aquela ministração segunda que eu fiquei devendo para o dia 23. Eu vou falar de ato falho. E por isso, então, eu estou me referindo exatamente a esse casal que me autorizou de dizer em público, ninguém sabe quem é, nem a cidade, nem nome. Então, hoje ele trabalha em terapia para como que ele vai, sem a insensatez de fechar a empresa e dizer não quero trabalhar com boleto, que não é o que eu gosto, eu me sinto mal, estressado, não. Então, ele está agora trabalhando para, passo a passo, ver como é que ele vai migrar para trabalhar suando prazerosamente em algo que eu vou dizer como eventos, que foi a palavra do primo dele, mas é óbvio que tem algumas profissões ligadas a isso que eu nem sei dizer agora, mas ele sabe que ele gostaria de estar em contatos com pessoas, não um escritório preso, não é a função para a qual Deus o colocou no planeta. Então, se você está como meu paciente, numa profissão, num cargo, num trabalho que você não gosta, que você é infeliz, continue trabalhando, porque você não é uma criança insensata para dizer eu não vou mais e ficar sem o seu sustento, principalmente se você tiver filhos para sustentar, tiver esposa e já tiver compromissos. Você vai começar orando, Senhor, me dá estratégias para eu migrar para aquilo para o qual o Senhor me colocou nesse planeta. Creia, querido, creia, creia e creia, tá? Quando eu me formei logo, filha de pobre, então logo das primeiras experiências como estagiária, então eu fiz estágio em clínica, que é o que eu sempre quis, mas clínica não remunerava na época. Então eu tive que estagiar em empresa. Eu trabalhei no polo petroquímico, na BASF, BASF, e esta petroquímica, né? Na época, a BASF ela estava entrando no polo petroquímico e os estagiários da BASF, então eles tinham que estagiar na Siquini, nem sei se ainda existe Siquini, me lembrei do nome dela agora, e nós, estudantes de psicologia, estagiários, nós acompanhávamos os estagiários da BASF nas outras empresas do polo petroquímico, para que eles estivessem aprendendo com estes profissionais, enquanto eles eram acompanhados nos seus conflitos pelos estagiários de psicologia. E aí eu trabalhei, né, algum tempo na área que era, a gente chama psicologia industrial, tem até outro nome. Até que eu conseguisse migrar para o que eu sempre quis, que era psicóloga de consultório, que a gente chama a psicologia, que é dessa área da escuta mesmo, num consultório, uma escuta ligada ao indivíduo, né? É a psicologia clínica, essa é a categoria. Eu sempre quis a psicologia clínica, mas como filha de pobre eu não podia entrar logo nos estágios, porque eu precisava daquele dinheiro do estágio para me ajudar a me manter. E eu fiz estágio de clínica, mas não remunerava. Então, entrei para onde remunerava. Depois eu migrei. Depois eu posso contar como eu migrei. Tive até alguns erros na migração. Mas hoje, glória a Deus, eu faço o que eu gosto para a glória de Jesus. Então, creia que o seu Deus quer você trabalhando no seu Éden, no seu prazer. E ainda que ele pareça quase impossível migrar, creia que para Deus não há
impossíveis. Graça e paz.